Vamos compartilhar a palavra de Deus, Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, dos versos 23 ao 25. A palavra diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. Eu não sei se em alguma outra Bíblia a palavra tem uma tradução diferente, tá? Mas aqui são essas as citações. E ela diz: e ele os curou, e da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Até aqui a palavra de Deus. Veja, aqui na palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia. E enquanto ele passava por cada região, ele ensinava e curava pessoas de todos os tipos de doenças, enfermidades e tormentos. Por quê? Porque às vezes a doença é física e às vezes a causa da doença é emocional e às vezes a causa da doença é espiritual. Por isso a palavra de Deus diz que algumas pessoas que eram curadas por Jesus eram curadas a partir de Jesus expulsar o mal que havia nelas. Então veja, por que Jesus conseguiu libertar tantas pessoas? Ele apenas ia até a região e curava, né? E libertava as pessoas das doenças, das enfermidades, dos tormentos? Ele apenas fazia isso? Não. Ele antes ensinava. Ensinava o quê? Ensinava sobre o reino de Deus. E por quê? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade que nos envolve e conhecemos que a palavra de Deus diz, nós saímos da situação de escravidão. Ah, Fátima, mas uma doença é uma escravidão? É, de certa forma é. Porque mantém a pessoa acorrentada ali, mantém a pessoa no sofrimento. E tudo que nos aprisiona nos escraviza, não é verdade? Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus ensinava e ao mesmo tempo curava, o que nós podemos entender? Que a partir do momento em que você conhece Jesus, o reconhece como Senhor, você começa a fazer uma análise do que você vive e começa a perceber que muitas das questões que envolvem o seu adoecimento, seja ele físico ou emocional, tem muita relação com o que diz a palavra. E a palavra de Deus, sendo ensinada, consegue fazer com que muitos saiam das trevas para a luz. João 8, 31 diz: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, os que haviam crido, os que acreditaram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, ninguém mais te prende. Essa verdade, Jesus Cristo te dá saúde. Essa verdade, bem-aventurados os que buscam, os que têm sede, de fome e sede de justiça, não da nossa justiça, mas da justiça de Deus. Bem-aventurados os mansos de coração.
Então, assim, são várias as citações que a Bíblia traz que nos mostram o quanto nós perdemos por não conhecermos a palavra de Deus. Porque quando conhecemos a palavra de Deus, reconhecemos que o que estamos vivendo tem nos aprisionado. Por exemplo, hoje nós falamos muito de estética, não é? É errado as pessoas se cuidarem? Não. Mas todos nós temos que concordar que a situação saiu do limite há muito tempo, né? Pessoas que não conseguem mais olhar para o espelho sem antes fazerem um procedimento. Pessoas que não conseguem usar as redes sociais sem utilizarem um filtro. Questões que envolvem a ansiedade, a autoestima, né? E assim, por quê? Porque as pessoas não reconhecem seu valor. Então, para serem aceitas, elas estão fazendo tudo que podem. Quando elas conhecem a palavra de Deus, entendem que esse amor que excede o nosso entendimento nos envolve, cuida de nós, nos aceita como somos, a pessoa vai se acalmando, ela vai cuidar da saúde, da beleza, vai utilizar as redes sociais, mas sem que isso se torne para ela uma necessidade primária. A necessidade de uma intervenção, por exemplo, cirúrgica ou estética, não será feita, porque sem aquilo ela não sobreviverá. Mas sim para se sentir melhor, né? Se valorizar, cuidar da autoestima. Então, tudo que está descontrolado na nossa vida, que nos faz adoecer, às vezes a doença não é física imediatamente, mas se é uma doença emocional, ela vai fazer com que o corpo libere substâncias que vão, mais cedo ou mais tarde, fazer essa pessoa adoecer. Porque há um desajuste. Quem nos traz a paz que excede o entendimento? Só o Senhor Jesus. Se você anda ansioso demais por aí, é hora de buscar o Espírito Santo. Só Ele nos convence do erro, do pecado, da justiça. Só Ele traz a paz que excede o entendimento. Afinal, Jesus mesmo destina o Espírito Santo como consolador para nos trazer o aconchego. Aquietai-vos, diz o Salmo 46. O verso 10 diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ele não perdeu o controle. Por que você está perdendo? Aprenda com ele.